Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? A palavra de Deus para a nossa vida hoje está no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, e os últimos versos, 21 e 22, que diz o seguinte: Converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Renova nossos dias como antigamente, se é que não nos rejeitastes irremediavelmente, e a tua ira contra nós não tenha limites. Queridos, o livro de Lamentações, ele significa choro em alta voz. O profeta Jeremias não era um profeta messiânico como Isaías, não era um profeta de reavivamento vindouro como o profeta Abacuque. Ele era um profeta chorão. Nós encontramos expressões de tristeza e de angústia, vários salmos poéticos de tristezas, e quase todos os livros proféticos, com exceção de Ageu, tem alguns momentos onde o profeta chora, lamenta por a situação de Israel. Mas o livro de Lamentações ele é feito completamente através de choro. Jeremias escreve Lamentações chorando. Os judeus ortodoxos, eles leem Lamentações em frente à parte do muro ocidental que restou da Cidade Santa, hoje conhecido como Muro das Lamentações. Eles passam uma semana ou mais semanas lendo o livro em alta voz, em consideração a grande tragédia que ocorreu em Jerusalém em 586 a.C., quando o Império Babilônico foi e invadiu a cidade, destruiu a cidade de Jerusalém. E também relembrando a destruição de Jerusalém no ano 70, na era cristã, quando foi Jerusalém transformada em uma poça de sangue. A Igreja Católica também, ela lê Lamentações nos últimos 3 dias da Semana Santa, relembrando a tristeza e a angústia que o povo de Israel passou. Queridos, por que falar desse livro? Imagina Jeremias escrevendo Lamentações dentro do calabouço, chorando triste por a derrota, por Jerusalém ter sido levada cativa para a Babilônia. E agora, quem sabe, ele pede uma caneta, molha no lanquim e começa a escrever: Jerusalém, Deus vai pesar a mão sobre ti. Queridos, Jerusalém era uma cidade próspera, as pessoas que conheciam a palavra de Deus, prosperidade espiritual, prosperidade material. Vem um profeta lá da roça que traz a palavra de Deus, mas as pessoas olhavam para Jeremias e diziam: isso é absurdo, isso não pode acontecer. Esse irmão está exagerando, esse camarada é radical demais. As pessoas hoje em dia estão matando o profeta, assim como fizeram com Jeremias. Levaram Jeremias para o calabouço, a própria irmandade não acreditou na palavra que o profeta trazia. E o resultado dessa desconfiança, dessa descrença, foi o cativeiro. Imagina o povo de Deus, uma nação escolhida por Deus, agora vivendo escrava na Babilônia. Imagina o que ia no coração daquelas pessoas. Imagina o desgosto por ter vacilado com as recomendações de Deus. Qual lição podemos tirar dessa recomendação hoje, querido? Olha, não brinca com o pecado. O grande plano de Satanás e o diabo é te levar para o fundo do poço. O grande plano de Satanás é te dizer que o pecado não é mais pecado. Talvez você esteja me escutando hoje e esteja pagando um preço muito alto. Perdeu seus bens, perdeu seu casamento, está com problema de relacionamento, está cheio de tribulação porque de repente não quis saber da vontade de Deus. Mas nós, queridos, temos que entender que Deus ele não condescende com o nosso ego. Ele não trabalha da nossa forma, ele tem um padrão de obediência e nós precisamos, através da fé, buscar a ele para que ele implante em nós esse desejo de obedecer espontaneamente e amar o Senhor Jesus. Não dá para chegar no céu com o nosso conceito, não dá para dizer que queremos ir para o céu do nosso jeito, ao meu modo. Não, não é o meu modo, não é o teu modo, é o modo de Jesus Cristo. Para de ficar achando que a internet não tem nada a ver, para de ficar dizendo que as brigas que acontecem diariamente na tua casa não tem nada a ver, para de ficar enfatizando que as fantasias que tu usa comprada no sex shop para excitar o teu marido ou a tua esposa não tem nada a ver. Para de achar que Deus não está no teu leito, que Deus não está na tua casa e que essas coisas são particulares tuas. Não, Deus te vê 24 horas por dia, Ele sabe da tua intimidade, Ele sabe dos teus momentos, Ele conhece os teus pormenores. Deus quer santificar a tua vida, santificar a minha vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Não vacila com o pecado.
Não brinca com o pecado, tem cuidado com as raposinhas. Nós temos uns problemas que nós olhamos problemas que nós olhamos para o pecado grande, mas esquecemos do pequeno. Nosso grande problema é as raposinhas. Nós olhamos para os pecados pequenininhos, uma novelinha hoje, um filme amanhã, outra ideia aqui, outra brincadeira acolá. Deus, ele não trabalha assim. Cuidado com as raposinhas. Antigamente, no Israel antigo, as pessoas plantavam grandes vinheiros, grandes roças de parreiras, e quando tinha um problema, eles iam colher a uva, mas a uva ela não estava prosperando. Vinha a florada bonita, começava a dar os frutos, mas os frutos eles não cresciam. E eles começaram a se preocupar e trouxeram naquele tempo os agrônomos da época, não é? E eles investigaram e analisaram e descobriram que o problema dos parreirais era que eles iam bonito, o tronco estava robusto, as flores muito bonitas, mas tinha, quando estava prestes na florada, quando estava prestes a frutificar, vinham umas raposas, entrava dentro do parreiral e comia todo o tronco da parreira. E a uva não prosperava, ela não crescia, ela não ficava robusta, ela não melhorava. Querido amado irmão, você vai ter alimento hoje meio-dia na tua casa porque as hortaliças cresceram, o cereal cresceu, os animais cresceram. E é por isso que você vai se alimentar hoje. O crescimento é a base do cristianismo. Você precisa entender que tudo na vida precisa crescer, tudo na vida precisa melhorar, tudo na vida tem que ter tem que ser numa crescente. Você tem que sair desse patamar de meia boca, de soldado raso, dessa situação infelizmente monótona, dessa letargia espiritual. Você precisa olhar com firmeza para Jesus Cristo e compreender que não compensa parecer com Israel nesse aspecto. Você precisa olhar para Jesus Cristo e compreender que está na hora de lavar as mãos. Diz São Tiago: lave as mãos, pecadores. Transforme o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor para que a tua vida possa prosperar. Deus te chama para um renovo, Deus te chama para uma reforma, o Senhor te convida para uma vida nova. Talvez lamentações venham a calhar nesse momento na tua vida. Está na hora de chorar, está na hora de clamar, choro em alta voz, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que te renove, que você não aguenta mais os defeitos de caráter, que por mais que você se esforce, nada muda, nada melhora, mas que você acredita que Deus vai mudar a tua vida. Precisa dizer para o Senhor que você está cansado de pecar, precisa dizer para o Senhor que você realmente acredita que há uma vitória, que há um progresso, que há uma alegria duradoura que só o Senhor Jesus Cristo pode te dar. Por favor, confie nisso. Acredite que Deus é com você. Ele foi com Israel, ele visitou Israel em Babilônia, apesar dos pesares. Ele visita você nesse momento. Ele te dá conforto, te dá renovo, te mostra a direção, levanta a tua cabeça e te dá uma vida nova para a glória do nome dele. Creia, confie, espere. E lembre-se de uma coisa: a certeza, ela conduz à vitória. Mas a incerteza, querido irmão, querida irmã, ela conduz à derrota. Não tenha dúvida do amor de Deus na tua vida. Não tenha dúvida do projeto de Deus para a tua vida. Ele tem um plano para a tua vida. Então descansa, confia e espera no Senhor em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.